Voltemos então, vamos continuar aqui. Estávamos ainda falando sobre a classificação do sujeito e você viu que o seu sujeito ele pode ser classificado como simples. Quando é que eu sei disso? Quando ele apresentar em sua estrutura quantos núcleos? Um só. Agora, ele também pode ser composto. Vamos ver? Rose, se o simples é aquele que apresenta em sua estrutura um só núcleo, o composto, então, vai apresentar dois ou mais núcleos, não é isso? Ó, o composto, deixe-me enumerar aqui a você, ó. E agora o composto é aquele que vai apresentar em sua estrutura dois ou mais núcleos. Lembrando que nenhum deles pode ser preposicionado, tá? Nenhum deles. Aí uma determinada banca apresentou assim esta seguinte frase ao candidato. Os episódios, olha só, os episódios, foi o trechinho de texto que havia aparecido em prova. Os episódios dos policiais militares, os episódios dos policiais militares, olha só a proposta, e as exibições de delitos graves, veja bem, de delitos graves motivaram, olha só, estou pegando só os termos principais, motivaram um amplo debate. Motivaram um amplo debate. Foi este o período que havia aparecido em prova. Bom, mas a prova havia questionado assim, ó. Na verdade, eu vou fazer uma reproposta. Veja só, eu vou mudar a proposta. A flexão verbal motivaram apresenta no período um sujeito composto por dois núcleos, policiais e delitos. Eu estou apresentando agora a minha proposta. Eu mudei a proposta da prova. A flexão verbal motivaram apresenta no período um sujeito composto por dois núcleos, policiais e delitos. E aí, gente, você marcaria o quê? Certo ou errado o item? Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, a partir do verbo, eu posso encontrar os termos que a ele estão subordinados, o sujeito e o complemento. Então, vamos lá. De acordo com a interpretação, diga-me, por favor, o que foi que motivou esse amplo debate? O que você diria? Os episódios dos policiais militares e as exibições de delitos graves. Ó, tudo isso motiva um amplo debate, então tudo isso é o seu sujeito. Mas pense bem comigo, ó, por mais que você não perceba qual é o foco do autor, qual é o foco aqui do período apresentado. Você olharia para policiais e jamais chamaria isso daqui de quê? De núcleo de sujeito. Mas por quê, Rose? Porque você está vendo que acompanhando policiais, você tem uma o quê, galerinha? Você tem uma preposição. Gente, eu vou falar de novo. Eu falei anteriormente a você, eu falo novamente. Dos não é preposição. Isso já foi questionado em prova. Dos não é preposição. Dos é o resultado da contração de uma preposição mais um determinante. Então, olha a sua preposição aqui, ó. Núcleo de sujeito preposicionado, mas jamais, isso não é núcleo. Ah, Rose, então qual é o núcleo aqui? O que foi que realmente motivou um amplo debate? Foram esses episódios, ó, foram os episódios que motivaram. Eu já encontrei pelo menos um núcleo dentro desse sujeito. Agora, a minha outra proposta, chamar delitos núcleo, também não. Por que não? Olha aqui a preposição, olha aqui a preposição. Como é que eu vou destacar delitos como núcleo de sujeito se está preposicionado? Não posso. Então, cadê o núcleo, Rose? Está aqui, ó. Uma outra coisa que motivou este debate foram as exibições. Agora, perceba o foco. Galerinha, não foram os policiais o motivo para essa motivação. Na verdade, essa motivação foi causada pelos episódios. Foram
os episódios que causaram a motivação, foram as exibições que causaram essa motivação, não foram os delitos. Se os delitos não fossem exibidos, não haveria a motivação. Se os policiais não tivessem feito nada, também não haveria motivação. Houve por causa dos episódios, houve por causa das exibições, dois núcleos claríssimos dentro de um sujeito. Se você tivesse apenas um núcleo, o seu sujeito seria classificado como simples. Aumentando o número de núcleo de sujeito, você tem dois ou mais núcleos, aí o seu sujeito deixa de ser classificado como simples e agora passa a ser classificado como composto. Sujeito composto, quando for constituído por dois ou mais núcleos. Entendeu isso, gente? Tudo bem? Olha aí que legal. Tá? Pronto. Sujeito simples. Quando for constituído por um só núcleo. O composto. Quando for constituído por dois ou mais. Legal isso, não é, gente? Tá? Agora vamos à terceira classificação. Deixar o quadro quietinho, senão acaba derrubando. Agora vamos à terceira classificação. Meu sujeito pode ser simples, meu sujeito pode ser composto. Eu tenho uma terceira que também muito simples. O meu sujeito pode ser oculto. Oculto é aquele mesmo que você conhece como elíptico, ó. Ou ainda você o chama sujeito desinencial. Sujeito oculto, elíptico, desinencial. Gente, só são três formas diferentes de você mencionar a mesma ideia, a mesma coisa. O sujeito oculto pode ser chamado oculto, pode ser chamado elíptico, pode ser chamado desinencial, pode ser chamado implícito, subentendido. Ah? O importante é que você perceba o que isso significa. Sujeito oculto, Rose, é aquele em que o sujeito em si, ele não aparece escrito, ele não está escrito, só que você consegue de alguma maneira determiná-lo. Então eu vou escrever assim, ó, não está escrito, ó. Não está, esse tipo de sujeito, não está o que é escrito. Ó, não está escrito, mas pode ser determinado. Mas pode ser determinado. Mas pode ser determinado no período. É isso, só não está escrito, a diferença é essa. O sujeito não está escrito, mas ele pode ser determinado. Como assim ele pode ser determinado? De alguma maneira você vai saber exatamente do que se trata ou de quem se trata. Sabe? Caiu em prova, por exemplo, este período aqui, ó. Olha aí, ó. Éramos três velhos amigos. Éramos três velhos amigos na praia quase deserta. Na praia, como eu vou escrever aqui, eu vou continuar aqui, ó. Na praia quase deserta. Apareceu isso em prova. Éramos três velhos amigos na praia quase deserta. A sua provinha só estava questionando aí a classificação do sujeito, se era um sujeito simples, se era um sujeito composto, se ele era indeterminado. Ora, é tranquilo você perceber. Eu sei que um sujeito é um termo oracional completamente subordinado ao verbo. Eu sei que o meu sujeito, ele só existe se existir o verbo. Então, eu quero encontrar o sujeito, nada melhor do que eu ir direto ao verbo. Então, olha só, éramos é sua flexão verbal. Aí você acaba questionando pela interpretação e pela questão da subordinação ao verbo, eu vou perguntar e você vai tentar me responder daí. Quem era, gente, esses três velhos amigos nessa praia quase deserta? Quem era esse amigo ou quem eram esses amigos? Ah, éramos nós. Olha só, que legal. Seria isso a sua resposta. Nós éramos esses três velhos amigos. É mesmo, Rose, ó. Éramos. Só podemos ser nós. Só podemos ser nós aqui, ó. Nós éramos. Ah, tudo bem? Então eu tenho o sujeito, ó. E é tão legal que você encontra inclusive o núcleo desse sujeito. Olha aqui, ó. Você encontra inclusive o núcleo. Se eu tivesse de escrever esse sujeito, eu encontraria quantos núcleos? Um só. Você pode inclusive chamar esse sujeito de sujeito o quê? Simples. Se você o escreve, você encontra só um núcleo. Agora, ele não está escrito, você não está vendo aqui, ó, nós éramos, ele não está escrito. Não está escrito, mas você o reconhece. Não está escrito, mas você pode determinar. Não está escrito, mas está determinado. Ah, tá. Então, ele simplesmente é um sujeito que é simples, mas está o quê? Oculto. Olha aí.
Sujeito simples oculto. Ah, Rose, ele também pode ser classificado como simples? Pode. Olha aqui quantos núcleos. Claro que pode. Ele poderia ser classificado como composto? Também. Ele só não... Num outro período, claro. Eu estou falando do sujeito em si. Ele poderia, o sujeito oculto, ser classificado como composto? Sim. Num outro período em que apresentasse 2 núcleos? Claro que sim. Só que quando ele não está escrito, mas está claramente determinado, ele é considerado, além de simples ou composto, um sujeito o quê? Oculto. Rose, não gosto da palavra oculto, chame elíptico. Rose, não gosto nem de elíptico, chame desinencial. Mas você vai precisar perceber uma dessas classificações. Tudo bem? Ok? Agora eu vou a um quarto tipo de classificação bastante interessante e que aparece muito na sua prova, que é o caso do sujeito indeterminado. Vamos lá, sujeito indeterminado. Existem 2 regras para o sujeito indeterminado, mas primeiro vamos entendê-lo. Aqui, ó, número 4, sujeito indeterminado. Olhe lá, sujeito indeterminado. Ah, Rose, como é que eu encontro este sujeito? Bom, primeiro vamos aqui entendê-lo. O sujeito indeterminado é aquele que você não pode ou às vezes não quer deixar claro ao seu leitor exatamente de que ou de quem se trata. O sujeito indeterminado, você não consegue apontar para o ser que pratica uma determinada ação. Sujeito indeterminado, você não quer identificar o ser que pratica uma determinada ação. Ou você não pode, ou você não quer deixar claro ao seu leitor qual é o ser que está praticando a ação apresentada pelo verbo, ou passando pelo processo verbal. Tudo bem? Então, Rose, você disse que são 2 regras. Exatamente. São 2 regras para você identificar o sujeito indeterminado. Mas veja bem, a fim de que você entenda melhor essas 2 regras, eu vou fazer o seguinte, eu passarei agora apenas uma dessas regras a você, tá? E depois você vai entender por quê. Eu passarei apenas uma e num próximo encontro, em outras aulas, eu passo a segunda regra. Por quê? Questão de lógica de estudo. Depois você entenderá. Mas, em princípio, eu quero que você entenda. São 2 as regras para a identificação de um sujeito indeterminado. Agora, neste momento, passarei quantas? Uma só, a fim de que você realmente perceba com mais tranquilidade como é que funcionam essas regras, Então, a primeira das regras, Rose, como é que eu sei que o meu sujeito é indeterminado? A primeira delas, a segunda eu passo em um outro momento, como eu já falei a você. Primeiro, o seu verbo, o seu verbo precisa estar flexionado na terceira pessoa, para que o seu sujeito possa ser identificado ou classificado como indeterminado, o verbo da oração precisa estar na terceira pessoa do plural. Olha o primeiro aqui, do plural. Rose, só isso? Não. Do plural, olha só, continuando. Sem referência. Sem referência. Terceira pessoa do plural, sem referência. Olha aí, se o meu verbo está flexionado na terceira pessoa do plural, e não interessa qual tempo, gente, se o verbo está flexionado no passado, pretérito, se é presente, se é futuro, se é o modo indicativo, se é o modo subjuntivo, gente, não interessa. O que interessa é que o seu verbo esteja flexionado na terceira pessoa do plural e esteja sem qualquer referência para o ser que pratica essa determinada ação. Se apareceu sem referência, você pode apostar aí no sujeito indeterminado. Mas aí eu vou mostrar para você direitinho como é que isso funciona. Quer ver só? Eu, por exemplo, chego a você e digo assim, olha só, encontraram. Encontraram um corpo no rio. Olha aí. Rose, encontraram um corpo no rio. Você chega a mim e diz isso. Rose, eu li no jornal que encontraram um corpo no rio. Eu simplesmente vou perguntar a você, amigo,
quem foi que encontrou esse corpo no rio? Ah, Rose, foram eles. Eles quem? Pense bem comigo, poderia ter sido uma única pessoa e você está me dizendo eles. Não, não é assim que se analisa. Veja, se você fizesse a mesma pergunta a mim, Rose, quem foi que encontrou o corpo no rio? Aí eu simplesmente diria assim a você, olha amigo, olha, de uma coisa eu tenho certeza, olha, alguém encontrou o corpo. Quem? Não sei. Alguém encontrou o corpo no rio. Se alguém encontra este corpo no rio, eu tenho sim um sujeito. Se alguém encontra, eu tenho um sujeito. Agora, eu não consigo apontar, eu não consigo dizer de quem se trata, eu não consigo precisar o ser. Em outras palavras, eu não consigo ou eu não quero determinar este ser que encontra ou encontrou este corpo no rio. Se eu não quero ou eu não posso apontar para este ser e aqui não fica claro a mim exatamente de quem se trata, o meu sujeito só pode ser o quê? Indeterminado. Olha só, o meu sujeito só pode ser indeterminado. Rose, quem é que encontra o corpo? Ah, sei lá, mas de uma coisa eu tenho certeza, alguém encontra. E se alguém encontra, existe sim um sujeito. Mas como eu não sei precisar, não sei determinar, sujeito indeterminado. Ah, mas fica mais fácil também você perceber assim, ó. Olha o verbo. Encontraram. O seu verbo está flexionado na terceira pessoa do plural. E detalhe, sem referência. Sem referência? Eu não sei quem é que pratica a ação de encontrar esse corpo. Se está na terceira pessoa do plural sem referência, o sujeito só pode ser o quê? Indeterminado. Você quer ver? Talvez você esteja pensando, mas que diacho de referência é essa, gente? Eu não consigo entender. Vou mostrar para você. Vou mostrar, eu vou colocar outro exemplo e você entenderá. Mas antes de eu colocar outro exemplo, entenda isto aqui, ó. O seu verbo está flexionado na terceira pessoa do plural. Mas em algum canto do seu texto, não estou dizendo da oração em si, em algum canto do seu texto, existe uma referência para quem pratica a ação? Então agora pense assim, ó. O sujeito indeterminado não pode ser mais. Se existe uma referência, agora eu tenho de classificar o sujeito ou como simples ou como composto. Lembrando que esse simples e esse composto também podem estar ocultos, tá bom? Mas encontrei a referência, então eu já tenho de pensar, indeterminado não pode ser mais, porque o indeterminado, ele precisa apresentar um verbo na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência. Rose, neste período aqui, ó, eu encontrei o verbo na terceira pessoa do plural. Ah, que ótimo. Só que existe essa referência. O sujeito é indeterminado? Não mais. Agora, ou ele será simples, ou ele será composto. Indeterminado nunca. Agora, que referência é essa? Vou explicar para você. Vamos fazer aqui um paralelo, vou colocar um outro período para você pensar comigo aqui, ó. Fazendo um paralelo com encontrar um corpo, quer ver? Vou apagar isto aqui e vou colocar a você um outro período para que você entenda. Se nós falássemos assim, os policiais, olha aí, ó, os policiais e o corpo de bombeiros, ó, de bombeiros, fizeram uma busca. Fizeram uma busca pelo rio. Ok, ó, ponto. Continuemos. Nele, ou seja, no rio, nele encontraram um corpo. Ah, Rose, agora eu entendi. Entendeu agora? Você está entendendo? Olha só. Nele encontraram um corpo. Opa, olha o verbo também. A mesma coisa, ó. Encontraram um corpo. Aqui o seu verbo também está na terceira pessoa do plural. Mas, galerinha, de verdade, fica ou não fica clara a situação aqui no período de que existe alguém claramente explícito aqui, que encontra esse corpo no rio, sim ou não? Sim, sim. Ah, Rose, agora eu sei apontar, eu sei dizer quem é que encontra esse corpo.
Quem é que encontra esse corpo no rio? Olha a referência aqui, ó. Olha a referência. Os policiais e o corpo, tem aqui, de bombeiros. É mesmo. Os policiais e o corpo de bombeiros fizeram uma busca pelo rio e nesse rio os policiais e o corpo de bombeiros encontraram alguma coisa. Você entende? O seu verbo ainda está na terceira pessoa do plural. Só que agora aqui, aqui, claramente você tem uma o quê? Referência. Se você tem essa referência, galerinha, esta referência é o próprio o quê? Sujeito. Então, note, para o verbo encontrar, você tem policiais como núcleo, ó. Você tem bombeiros como núcleo, Rose, também posso? Posso marcar bombeiros como núcleo do meu... De jeito nenhum. Por que não, Rose? Ah, porque além de não ser o foco, olha a preposição claríssima aqui. Cadê então o núcleo? Está aqui, ó, corpo. Para este sujeito deste verbo, você tem dois núcleos. Ou seja, você tem aqui um sujeito o quê? Composto. Agora preste bem atenção. Você tem sujeito composto para o verbo fazer. Será que você entende isso? Rose, quem fez essa busca pelo rio? Os policiais e o corpo de bombeiros. Rose, quem fez? Gente, olha só, terceira pessoa do plural também. Terceira pessoa do plural. Mas há uma referência? Há uma referência. Quem é que faz essa busca, Rose? Os policiais e o corpo de bombeiros? Ah, verbo na terceira pessoa do plural. Com referência? Sujeito. Então, meu sujeito já não pode ser indeterminado. Sujeito claro, sujeito explícito, sujeito composto. Mas quem encontrou um corpo no rio? Também foram os policiais e o corpo de bombeiros. Olha só. Ah, Rose, para encontraram, eu também tenho um sujeito composto. Tem, sujeito composto. Agora, preste bem atenção. Para o verbo fazer, veja que esse seu sujeito composto, ele está explícito. Para o verbo encontrar, ele está apenas oculto. Ele continua sendo composto? Continua, mas agora ele está o quê? Oculto. Quer ver como é que ele está realmente oculto? Você poderia, se quisesse, você poderia explicitar esse sujeito para o verbo encontrar? Poderia. Se são duas orações, são dois verbos, cada verbo apresenta o seu próprio sujeito. Se você quisesse, você poderia explicitar e dizer os policiais e o corpo de bombeiros fizeram uma busca pelo rio, nele, agora continue. Os policiais e o corpo de bombeiros encontraram um corpo. Você poderia explicitar se você quisesse. Bem aqui, ó. Ah, Rose, mas eu não quis. Isso, por que você não quis? Porque deixando de forma oculta, o seu interlocutor entenderia exatamente de quem você estava falando, porque você já tem uma o quê? Referência. Entende isso, gente? Então, olha, terceira pessoa do plural, sem referência, sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural, com referência. Não, agora já está na hora de eu marcar o meu sujeito ou como simples ou como composto. Lembrando que quando eu falo em oculto, eu ainda estou falando de um simples ou de um composto, tá? Mas o meu sujeito agora já existe de forma determinada. Entende isso? Tudo bem? Daqui a pouco eu volto mostrando então algumas questões a respeito desse tipo de sujeito e dos outros sobre os quais já falamos, tá? Por enquanto nós vamos encerrar por aqui, nosso tempo já acabou, tá? Então até a próxima, se Deus quiser.